o capítulo de número 8. Vamos tentar descobrir algumas revelações de Deus dentro desse texto. É um texto tão simples, irmãos. Eu já vi tanta gente pregar. Eu mesmo preguei poucas vezes dentro desse texto, mas fui levado a ministrar nessa noite aqui. Deus abençoe ao nosso irmão Nildo. Glória a Jesus. A nossa irmã Sandra, Deus abençoe. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Oito, a partir do versículo de número 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Acudiu-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos tentar vir aqui por versículo. Glória a Deus. Se eu desmaiar aqui, irmãos, não é diabo não, viu? É dor de cabeça mesmo, tá? Senão os irmãos vão falar que... Tem aqui, Rui. Tá bom. Vamos lá. Eu fico pensando, não só na nação chamada Brasil, mas em todo o mundo. Em todo o mundo. Há uma inversão em que o primeiro é segundo, o primeiro é último, o último é quarto, o quinto é sexto. Há uma inversão nesses últimos tempos. É quando você olha para a situação, para o Brasil e para o mundo, sempre tem aquele jeitinho brasileiro, ou aquele jeitinho espanhol, o argentino. Só que se eu vejo algo que não tem jeitinho nenhum, é com Jesus que servimos. Porque eu vejo essa nação, não só essa nação, mas o mundo passando por tudo que está passando. Quando eu olho esse primeiro versículo que lemos, o versículo de número 23, eu me encanto. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos Olha que coisa interessante. Quem entrou no barco? Quem entrou no barco? Vem comigo, igreja, senão o negócio vai ficar quente aqui, viu, Sheila? Vai sobrar até para você. Quem entrou no barco? Vem comigo aqui, eu quero ouvir, não estou ouvindo. Quem entrou no barco? Quem seguiu Jesus?
Quem seguiu Jesus? Então vamos lá. Jesus entrou ele entrou os discípulos veio em segundo plano. Eles seguiram. Você sabe, pastor Rui, por que o mundo está do avesso? Porque nós fomos primeiro. E depois que nós começamos a ir, nós olhamos para trás e dizemos: Jesus, agora pode vir. Imagine você, se tudo que fosse fazer, você convidasse Jesus. Eu vou para a festa. Jesus, tu és o primeiro. Eu vou casar. Jesus, tu és o primeiro. Eu sou casada, mas Jesus, tu és o primeiro. Eu vou trabalhar, mas Jesus, tu és o primeiro. Eu vou viajar, mas Jesus, tu és o primeiro. Eu vou para a faculdade, mas Jesus, tu és o primeiro. Mas você sabe por que a nação está do jeito que está, o Brasil está do jeito que está, o mundo está do jeito que está? É porque nós entramos e depois chamamos Jesus. Mas hoje há uma oportunidade para nós de aprendermos a palavra de Jesus e falar: Jesus, eu que sou o primeiro quero ser o segundo, e tu que é o segundo vai ser o primeiro na minha vida, porque aí você vai ver as coisas começarem a dar certo. Dá um glória a Jesus aí com o teclado. Aleluia! Olha aqui. Então, entrando ele no barco, ele entrou. Quando diz ele entrou, está dizendo ele foi o primeiro. Isso me faz a entender que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o começo de tudo. Ele é o meio de tudo e ele é o final de tudo. O começo é Cristo, o meio é Cristo e o final é Cristo. Se você começou com o primeiro, sendo Luciano, sendo Rui, está errado. Mas se eu comecei, Cristo é o alfa, Cristo é o ômega, é o início, o princípio e o fim, as coisas tendem a dar certo. Mas aí você pega o gancho e diz assim: mas pastor, o Senhor está falando que Jesus é o primeiro. Sim. E teve tempestade. Sim. Ele era o primeiro e teve tempestade. Imagine nós sendo o primeiro e ele o segundo. Imagine se não vamos ter tempestade. Jesus sendo o primeiro me traz a garantia de uma coisa: de tempestade apaziguada. Então vamos lá, então vamos aprender. E que lição que nós vamos aprender hoje? Diga assim comigo, o pessoal que está aqui comigo, levanta a mão direitinha, aí, e diga assim: a primeira lição. Vem comigo todo mundo aqui e diga: a primeira lição que eu aprendo, Jesus acima de tudo. Porque ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então diga assim: Jesus primeiro, o resto é resto. Amém, pode baixar o braço. O que eu estou entendendo aqui dentro desse texto? Se Jesus for o primeiro, eu for o segundo, a minha esposa for o segundo,
o seu esposo for segundo, o seu filho for segundo, os seus negócios for segundo. E quando eu digo segundo, é segundo plano. Por quê? Porque o primeiro plano na minha vida, na minha casa, nos meus negócios se chama... Ai, meu Deus, está difícil pregar aqui hoje. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que o primeiro plano se chama Jesus. Se Jesus entrou, eu posso entrar em seguida. Se ele não entrou, eu vou esperar ele entrar. Se ele não entrar, eu não vou entrar. Por quê? Porque vai ser morte na certa. Aleluia! Aí, eu olho o mundo do jeito que está, e eu aprendo que Jesus tornou-se segundo plano para os governantes, para muitos líderes religiosos, para muitos esposos, para muitas esposas, para muitos empresários, para muitas empresárias, para muitos líderes em todas as áreas. Jesus tornou-se o segundo plano. É por isso que as coisas estão da forma que estão. E hoje precisamos clamar e clamar e clamar muito para que Deus se mostre zeloso pela nação, para que venha a ter a situação normalizada. Eu vou entender uma coisa com esse texto, que se Jesus entrar, eu entro. Enquanto ele não entrar, eu não entro. Se ele não entrar, eu não entro. Só que nós estamos entrando em situações, coisas, projetos que Jesus não está. Que Jesus não entrou. Entramos sem perguntar. E depois que entramos, vem a tragédia toda e nós queremos culpar Jesus. Você vê que tem muitos cristãos covardes, que eu disse sobre a cereja do bolo, foi para muitos cristãos essa Covid. Eu não estou mais orando por causa do Covid. Eu não estou indo para a igreja por causa do Covid. Não, para de ser covarde e assuma. É porque você entrou em uma situação que Jesus não estava. Você entrou em um barco que Jesus não estava. Você tomou decisões que Jesus não mandou tomar. E a primeira coisa que a pessoa quer fazer, o que é? Desistir do quê? Da igreja. Desistir de Deus. Parar de orar. Parar de buscar. Eu nunca vi alguém tomar uma decisão errada e dizer assim: eu vou parar de comer. Hoje eu não como, amanhã eu não como, ainda mais se fosse com a vitória, né, Caio? Né? Meu Deus do céu. Ninguém toma essa decisão, mas as pessoas procuram subterfúgios e dizer: olha, eu não vou mais para a igreja, eu estou desistindo da igreja, porque Jesus me frustrou, a igreja me decepcionou, o pastor me decepcionou. Não, meu amado. Você sabe por que tudo isso lhe sobreveio? É porque você entrou em uma situação em que Jesus não foi o primeiro. Jesus não tinha entrado no barco.
E você nem se atentou, sabe por quê? Porque faz tanto tempo que você não fala com Jesus, faz tanto tempo que Jesus não fala com você, que você nem se atentou para saber se Jesus estava presente. Por quê? Porque quem tem sensibilidade sente que Jesus está presente. Quem tem sensibilidade vai fazer algo e diz assim, peraí, eu estou sentindo que Jesus não está nesse negócio. E logo sai, logo não leva adiante aquilo ou aquele projeto. Jesus entrou primeiro e depois os discípulos. Eles estavam indo para a Galileia, atravessando o mar da Galileia. Então ele entra primeiro no barco e os discípulos o seguiram. Você quer que Jesus te segue? Você quer que Jesus te segue? Você não quer seguir Jesus? Você quer que Jesus te ouve? Você quer que Jesus te ouve, mas você não ouve Ele? Né? As coisas estão tudo invertidas. Então eu preciso entender, Jesus vai na frente e eu vou atrás. Se Ele não for, eu não vou. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Olha aqui. Se você entrou dentro do barco, que Jesus foi o primeiro a entrar, e o seu barco está sendo varrido pela tempestade, não se desespere. Por quê, pastor? É só gritar pelo nome de Jesus Cristo. Tudo vai ser colocado no lugar. Jesus estava no barco, a tempestade veio, o barco era varrido, mas os discípulos gritaram, Jesus! Correu, foi acordar, ele levantou numa boa, porque ele estava exausto, passou o dia pregando, ministrando, ganhando almas, ele estava exausto. E quando ele levanta, que ele olha a tempestade, ele diz assim, ei, parem, se acalmem. Por quê? Porque eu entrei primeiro no barco. Se Jesus entrou primeiro no barco, a vitória é certa. Se Jesus entrou primeiro no barco, eu tenho a certeza de que a tempestade vai ser apaziguada. Se Jesus entrou primeiro no teu casamento, o casamento vai voltar a ser o que era, ou melhor, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se Jesus está na tua faculdade, tudo vai voltar a ser como era antes, mas precisa gritar pelo nome de Jesus. Pastor, a empresa, ei, quem entrou primeiro na empresa? Foi você ou os papéis? Foi Jesus. Antes de entrar a empresa, antes de abrir a empresa, eu orei. Ei, você tem certeza que Jesus está no barco da tua empresa? Tá, então fica tranquilo. O que eu devo fazer, pastor? Essa pandemia está levando os clientes embora. Eu vou ter que mandar funcionário. Entrei no plano do governo, não tem problema. Pastor, eu estou passando uma tempestade terrível e o Senhor fala que não tem problema, eu estou dizendo não. O que fazer? Só gritar. Gritar o quê? Jesus quer ouvir o teu grito nessa noite. Mas não é aquele grito do desesperado. Sabe aquela porta do desesperado que tinha no Sérgio Malandro? A porta do desesperado. Não! Chega no teu canto e diga, Jesus,
eu te chamo para esse barco nesta noite. O Senhor lembra quando começou a embarcação, a viagem. Eu te chamei para entrar no barco primeiro. Depois que o Senhor entrou, eu entrei. Se Jesus entrou primeiro, o negócio vai dar certo. E se eu entrei primeiro, pastor, e depois Jesus entrou, fica tranquila. Agora é hora de você voltar para o teu lugar e falar: Jesus, pode assumir, porque eu errei desde o início em ser o primeiro. Quem está entendendo, diga amém. Quem compreende essa mensagem, dá glória a Deus nessa noite. Olha, Jesus foi o primeiro a entrar no barco e deu a tempestade. Os discípulos eram amigos de Jesus. Eram amigos de Jesus. Quem é você para Jesus? Você é um desconhecido? Você é o amigo? Você é o colega? Você é o parceiro? Você é o brother de Jesus? Quem você é? Ah, pastor, eu tenho Jesus como meu amigo. E qual é o amigo que, se você gritar por ele, ele não vem? É noite de você gritar pelo amigo Jesus. Você vê que o barco era varrido pelas ondas e Jesus dormia. Jesus dormia é como que ele não tivesse nem aí para a situação. Nós não passamos por situação que parece que Jesus não está nem ligando para nós, não é? Aí nós falamos assim: eu estou falando aqui, estou orando, estou pedindo, mas Jesus tem tanta coisa mais importante que eu acho que ele nem se importa comigo. Ele não está nem me ouvindo. Ele não sabe nem que eu existo. Ei, Deus sabe que você existe. Deus sabe o teu nome. Deus sabe o teu sobrenome. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe o número da tua casa. O que ele está esperando é só você chamar pelo nome de Jesus. Mas quando você chamar pelo nome de Jesus, você pode dizer: Jesus, meu amigo. Porque isso tem um significado tão grande quando você chama Jesus de amigo. Eu cresci em uma igreja e no meio dos meus pais, nós tínhamos muito temor de Jesus. E o temor é certo, porque o temor é uma mistura de medo e respeito. E o medo é totalmente diferente. E nós tínhamos esse medo de Jesus. Nós, quando íamos orar, nós tínhamos que falar: Senhor, porque nós tínhamos medo de Deus vir nos repreender com um chicote, né? Porque nós acreditávamos que Jesus, ele estava atrás da porta, esperando nós errar para vir nos chicotear. E eu fui crescendo e entendendo um pouquinho mais sobre o reino dos céus. E eu entendi que esse Jesus que pregaram para mim há anos atrás, esse Jesus carrasco, esse Jesus que você peca e ele vem para te matar, ele vem para te bater, isso aí não existe. Existe um Deus que mata, claro, mas existe um Deus que, quando você peca, ele também é perdoador dos seus pecados. Então eu aprendi no decorrer dos anos chamar Jesus de amigo. Eu já cheguei já falei para os irmãos, de entrar dentro do meu quarto, pegar 2 cadeiras, uma para mim e uma para o meu amigo Jesus. E eu sentar e falar: Jesus, eu preciso conversar contigo. Você é meu amigo, você é meu parceiro, e só você vai entender o que eu estou passando. E comecei a conversar com ele, sabe? Ah, pastor, imaginando que ele estivesse lá. Não, eu não estava imaginando, eu tinha certeza que ele estava lá. E eu comecei a falar todos os processos que eu estava passando, as angústias que tomavam a minha alma. E eu falei: amigo Jesus, depois que eu terminei de falar com ele, eu falei: eu quero um abraço.
me dê um abraço. Irmãos, é muito verdade o que vos falo. É como eu senti quando se levantou. E quando se levantou, eu também me levantei. Eu abri os meus braços e eu senti os braços do amigo Jesus me abraçando. E foi um conforto tão grande para a minha alma, porque eu tive a certeza que o meu amigo Jesus estava dentro do quarto juntamente comigo. Ei, a vontade daqueles discípulos era pular do barco. E sabe por que eles não pularam do barco? Porque Jesus estava dentro do barco. Eu quero dizer a você que me assiste aí na tua casa, você que veio para cá nessa noite, eu não sei qual é o barco que você está, eu não sei quais são as áreas que tem vindo uma tempestade tão grande, e você diz, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou pular do barco. A mensagem de hoje ao teu coração é: não pule do barco, Jesus está no teu barco. Se ele entrou primeiro, melhor ainda. Se ele não entrou, é tempo de você falar ao amigo Jesus: assume a embarcação, porque a partir de hoje está tudo sobre o teu controle. Por quê? Porque o meu amigo Jesus, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Glória a Jesus Cristo. Que nem os nossos irmãos que estão passando por uma tempestade terrível. A irmã Sandra, o esposo dela que está com Covid-19. Eu quero dizer a você, Sandra, a irmã Ruth, a Kelly, a Vivian, a toda a família e todos que estão doentes, que estão enfermos, passando por alguma situação. Parece que a tempestade vem, vai varrer o teu barco e vai levar embora e vai fazer com que seja tudo destruído. Eu quero nessa noite pedir ao nosso amigo Jesus que ele se coloque de pé ao nosso favor e ele dê uma ordem à tempestade da enfermidade, à tempestade da tristeza, a tempestade da depressão, a tempestade da solidão e toda e qualquer tempestade. Quando falarmos o nome de Jesus, ele se colocar de pé e dizer: tempestade, até aqui você veio, e agora eu declaro, como dono da natureza, seja apaziguada toda a tempestade pelo poder que há no nome de Jesus Cristo.